Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos aqui mais um episódio de Bíblia Todo Dia. Primeiramente gostaria de pedir um pouco de perdão porque acho que eu não postei desde quarta ou terça-feira passada. Aconteceram algumas coisas legais envolvendo Polícia Federal, Corregedoria, Polícia Militar, Polícia Civil, TJRJ. Mas tá tudo bem, graças a Deus estou aqui de volta, são e salvo. E vamos continuar? Hoje nós vamos entrar no capítulo 4 do livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. E vamos lá, sem mais delongas. E para que vocês entendam o que nós fazemos aqui nesta live diária, é ler o capítulo e destrinchar ele, né? Basicamente um estudo em que vocês só precisam acompanhar e depois todos os versículos ficam aí para que vocês também possam fazer o seu próprio estudo. Beleza? Pessoal, então, primeiramente, vamos aqui, Pai nosso que estás nos céus, obrigado por esse dia de hoje. Peço que o Senhor possa colocar o entendimento em minha cabeça, usar minha voz como ferramenta de Ti, Senhor. Peço que essa live, esse vídeo, possa chegar àqueles que realmente têm Te procurado, que o Senhor toque no coração deles e mostre a eles aquilo que eles têm buscado. Amém, Senhor meu Deus? Vamos lá? Capítulo 4 do livro de Mateus, a tentação de Jesus. Versículo 1 diz: Em seguida, né, só lembrando, nós já lemos aqui o versículo, o capítulo 1, 2, 3, beleza? Então por isso estamos no 4 agora. Vamos lá. Capítulo 1 diz que, capítulo 1, versículo 4 diz que, em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado ao diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou dele e disse: Se és o filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. E Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és mesmo filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, teu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte bem alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore ao Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Não vou fazer comentário aqui agora não. Próximo aqui, Jesus começa a pregar, já está no versículo 12, desculpa, me entrei aqui e não esqueci de narrar o número dos versículos, beleza? Vamos lá, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, caramba, retirou-se para a Galiléia, versículo 13, deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Versículo 14. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Versículo 15. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Versículo 16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Versículo 17. A partir desse dia, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esqueci de fazer a voz dele aqui, desculpa. Vamos lá. Próximo. Agora Jesus chama os primeiros discípulos dele. Versículo 18. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos,
Simão, chamado de Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Acho que essa vai de Jesus, não, beleza. Versículo 20. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. No mesmo instante. Versículo 21. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou, versículo 22, e eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Versículo 23, galera. Jesus cura os enfermos. Jesus percorreu toda a Galileia. Desculpa, Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. 24. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e para... Desculpa, meu Deus, eu tô rindo dos epiléticos porque eu era epilético também. É, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curava. Verdade, é verdade esse bilhete. Ai, Senhor. 25. E grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Aqui acabou, tá, galera? Esse capítulo 4. Agora vamos no estudo de cada um, ver o que vale. Eu fiz aqui algumas notas, como sempre, tá? Tô aqui, eu deixo aqui de lado para não atrapalhar a leitura de vocês. Vamos lá. A primeira nota que eu quero falar aqui, galera, vem do versículo 1. Beleza? Será que assim tá bom pra vocês lerem? Tá, né? Não, ficou cinza. Vou deixar assim. Versículo 1, vamos lá. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Deus. Galera, aqui a gente vê. Ele foi levado ao deserto para ser tentado. Ele não foi ao deserto e foi tentado. Ele foi levado ao deserto para ser tentado. Do mesmo jeito em que várias outras vezes, né, Deus testava as pessoas na Bíblia. Então, uma outra nota aqui é que Satanás, galera, é o atual usurpador do domínio do homem. O príncipe, o Deus, e, né, com D minúsculo, do mundo atual. Isso nós vemos em Jó 8:44, 12:31, 14:30, 2 Coríntios 4:4, Efésios 2, de 1 a 3 e Efésios 5:19. Nos últimos capítulos eu estava... não estava falando para vocês, não estava lendo para vocês os outros capítulos porque eu ficava com preguiça de abrir aqui um por um. Mas aí eu tive a ideia, coloquei todas as notas no GPT e mandei ele abrir todos os versículos. Aí ficou fácil, eu não tive que abrir aqui um por um. Tô sendo real, né? Deu pra preguicinha mesmo. Mas também é até bom que vocês iam fazer os seus próprios, né, estudos. Mas enfim, nada proíbe vocês de fazer seus estudos assim também, né? Vamos lá. João 8:44, que é o primeiro que eu falei aqui. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Aliás, eu falei João, né, galera? João, perdão. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Que isso. Pai da mentira. Agora vamos para o próximo. João 12:31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Estão vendo aqui que essas notas aqui, galera, é para falar sobre, né, tá mostrando para vocês que o versículo 1, voltando aqui, tá falando que o quê? Aliás, eu falei aqui na nota, né, que o diabo é o usurpador aqui do reino do homem, né? Ele é o Deus desse mundo.
Então esses versículos é para comprovar isso, que ele é o Deus desse mundo, esse mundo pertence a ele, né? Também tem outro aí que todo mundo sabe, aquele assim, o mundo jaz do maligno, não é? Vamos lá. Então, vamos ler de novo. João 12:31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, né? Próximo é João 14:30. Já não falarei muito com vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Próximo, 2 Coríntios 4:4. O Deus, olha só, Deus minúsculo aqui de novo, tá vendo, né? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus com Deus maiúsculo. Galera, presta atenção aqui, esse versículo é muito forte. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. O que que quer dizer? É por isso que é tão difícil a gente falar de Deus hoje em dia, ainda mais com quem é descrente, com quem não conhece ele, porque a pessoa tá cega, entendeu? Tá totalmente cego e o que que ele veio fazer aqui? Matar, roubar, destruir, deturpar toda a criação dele, galera. Por isso que tudo que é bom que Deus criou tá sendo deturpado, entendeu? Porque o Deus deste mundo, desta era, cegou o entendimento dos descrentes. Para você perder essa cegueira, só o Espírito Santo mesmo. Como é que você vai conseguir ele? Só procurando, porque buscai e achá-lo-á. E também o Espírito Santo não habita em pecado. Então, quando você começa a buscar, o Espírito Santo vai começar a limpar os seus pecados. E alguma hora ele vai entrar em você, entendeu? Porque você já não vai ter tantos pecados. Porque, assim, nós somos humanos, a gente sempre vai pecar. Mas quando você aceita de verdade, de coração, não por ego, não por qualquer outra coisa, quando você entende e aceita o sacrifício de Jesus Cristo, imagina que abriu um buraco assim na sua cabeça, um portal, e o sangue que caiu dele lá na cruz vai te lavar e tirar os pecados de você. Só aí o Espírito Santo vai conseguir habitar em você, beleza? Então vamos lá. Próximo é Efésios 2, de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Beleza? Mais uma vez aqui provando, né, o versículo 1 que a gente estava falando que quem é o dono aqui, né, quem usurpou aqui o reino dos homens, quem está nisso ainda. Próximo aqui é. Qual que foi esse? Efésios 1 a 3, 2, 1 a 3. Então o próximo é 5:19. Colocou João aqui, né? Mas era Efésios que eu queria. Vamos lá. Vou colocar aqui assim. Instruir os cristãos a expressarem sua fé e alegria no Espírito através de calmos, hinos, cânticos espirituais. Espera aí, eu acho que eu anotei errado. Vamos ver se é o 5:19 mesmo, se eu estou errado. Sabemos que. Acho que é o 5:19 mesmo, eu que anotei errado nas notas aqui. Perdão, galera. Caramba, o GPT tá mais certo que eu. Vamos lá. 1 João 5:19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Esse é aquele versículo que eu falei mais cedo, mas eu falei em outra voz, né? O mundo jaz do maligno. Beleza, galera? Vamos lá. Os fins das tentações, né? Quais foram as tentações aqui? Peraí que na verdade eu tô pulando, né? Vamos lá. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, vulgo Satanás, se aproximou dele e disse: Se és o filho do homem de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus deu-lhe uma resposta. Depois ele falou: Então o diabo levou a cidade santa e falou assim: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Deu uma resposta. Depois o diabo falou de novo: Se você se ajoelhar, me adorar, vou te dar tudo isso. Quais foram as tentações, galera?
né, usou os seus poderes, tá, para suprir as coisas de pessoas comuns, não é? Fome, poder, ego. E também ele falou, né? Prove que você é o filho de Deus, como demonstração de proteção especial. Ou seja imprudente, né? Você está se achando cheio do Espírito Santo? Seja imprudente. Vai lá e faz aquilo, né? Você tem teu Deus vai te proteger. Mas, como resposta de Jesus, ele falou, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma aqui. Eu já falei, usou sua influência, né, para trazer tudo que é aquilo que os homens querem dominar. Mateus 11, 1 a 14. Depois que Jesus acabou de dar essa instrução aos seus 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar na cidade da Galiléia. Ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, João enviou seus discípulos para que lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto os discípulos de João se retiravam, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Se não, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Não. Aqueles que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei uma mensageira à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino de Deus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se vocês quiserem acreditar, este é o Elias que está de vir. Naquela ocasião, Herodes, o tetrarca, ouviu falar da fama de Jesus e disse aos seus auxiliares: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso esses poderes operam nele. Por que ele achou que era João Batista? Porque ele tinha matado João Batista aqui, galera. A... Esqueci quem era, acho que era a mulher do irmão dele que faleceu. Ele foi casar com ela e João Batista chegou lá boladão, né? Porque estava no livro da lei deles que era um pecado, né? Fazer isso era um escárnio. Aí o João Batista chegou lá boladão, apontando o dedo na cara do rei. Meu irmão, você tá faltando com a palavra, hein? Que é isso? Vai casar com a mulher do teu irmão? Como assim? Ela vai ver os dois da família nu? Porque essa que era a lei, né? Que dizia que não podia. Então o rei ficou boladão, mas o rei tinha um pouco de medo de João Batista. Mas acabou matando ele porque a mulher chegou no rei, sensualizou pra ele, né? Dançou toda boladona, sensualizando. Aí depois foi pra ele: Rei, meu bem, olha só, quero um presente. Aí ele falou assim: Peça o que quiser e lhe darei. Ela falou: É mesmo, tem certeza? Ele falou: Sim. Aí ela mandou assim: Então eu quero a cabeça de João Batista num negócio de prata. Como é que chama aquele negócio onde põe comida assim que os garçons levantam? Bandeja. Quero a cabeça de João Batista na bandeja de prata. E aí ele fez. Agora eu não lembro se na verdade isso foi essa mulher que ele ia casar ou se foi a filha dessa mulher, eu não lembro. Mas foi uma mulher, não tô lembrado de quem é agora. Mas enfim, aí ele tinha medo de João de Batista, não matou, mas quando a mulher pediu, ele cortou-lhe a cabeça. Herodes tinha prendido João, amarrado e colocado na prisão por causa de Herodias. É essa? Ah, moleque, tava certo. É essa mesmo. Por causa de Herodias, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este considerava profeta.
No aniversário de Helodes, a filha de Herodias é a filha dela mesmo, tava certo nos dois. Meu Deus do céu. A filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que pedisse. Influenciada pela mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Porque a mãe ficou bolada, né? Do João Batista se chamou na frente de todo mundo, galera. Foi assim. Imagina alguém entrando no castelo do rei falando: Meu irmão, você tá casando com a mulher do seu irmão. Tá errado. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados, ordenou que lhe desse o que pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi trazida num prato e entregue à jovem que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram contar tudo a Jesus. Peraí que eu não quero passar aqui na frente. Esse aqui, o próximo versículo aqui, é de outra explicação. Então, galera, vocês estão vendo aqui como é que o bagulho é louco, né? Eu falei lá no vídeo 1 que logo logo a história ia ficar cabulosa. Então vamos lá. Vamos voltar aqui pro 4. 4 aqui, ó. Jesus respondeu Satanás, né, quando ele falou: ordena que essas pedras se transformem em pães. Né? Jesus falou: e nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, galera, o que que isso aqui tá falando, né? Que a fome passa, né? Tem até uma música assim, como é que é? É. Como é que é? Céus e terras passarão, mas tua palavra não passará. Céus e terra passarão, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Não lembro quem cantava isso, não lembro que igreja, qual denominação. Essa música tá na minha cabeça sempre, do nada ela vem. Tá, galera, então tudo passará. Sua fome vai passar, seu desespero vai passar, essa situação ruim vai passar, mas a única coisa que não passará é a palavra que procede da boca de Deus. Amém? E essa daqui, galera, na verdade, ó, outro fato interessante que está anotado aqui. Vamos lá, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, né? Aí ó, vocês veem que tá logo no início, né? E aí, é, Satanás falou, Jesus respondeu. E galera, isso daqui é legal porque é um fato interessante. Isso aqui foi a primeira vez que Jesus falou, logo após ter sido batizado com o Espírito Santo, né? Que a gente viu no, no 3, né? No capítulo 3. Esse aqui é o capítulo 4. E, né, tem três tentações aí. Outro fato interessante, toda vez que Satanás aparece na Bíblia para tentar alguém, ele só tenta três vezes. Então, se a pessoa consegue prosperar essas três tentações, depois a unção vem. É sempre assim, Satanás só consegue tentar as pessoas três vezes. Mas geralmente as pessoas já dão mole logo na primeira e já se deixam coisar. Algumas chegam até a segunda, mas é difícil alguém, né, passar das três. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: Se é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Um ponto legal, galera, é que essa distância daí que Satanás levou ele era 215 metros, tá? 215 metros do ponto mais baixo ao mais alto que ele foi levado aí. Ou seja, estava lá 215 metros no ar, tá? Enfim, ele continua aqui atentando, aí atenta de novo, fala, se joga daí, né? Levou 215 metros no ar, falou, se joga daí, cara, se você é filho de Deus mesmo, dá mandar os anjos. Aí Jesus falou, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Quem coloca à prova é Deus, entendeu? Não é o contrário, não. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles, né? E ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Como é que Satanás pode dar uma coisa que não é dele? A gente viu no início desse estudo aqui, né? Foi logo no versículo 1, nas explicações de lá, que Satanás ele usurpou o reino do homem. Então ele é o dono deste mundo e ele realmente tinha autoridade para oferecer a Jesus isso tudo, né? Ahn, vamos lá, no 9. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares, né?
E o que que é prostrado, galera? Significa uma entrega total, né? Então ele queria que Jesus servisse ele, né? Do mesmo jeito que ele quer que todos nós servimos. Imagina se ele não vai tentar corromper o Filho de Deus, se ele tenta o Filho, né? Se tenta corromper nós. Então, né, isso daqui é só para mostrar que ele queria total adoração, literalmente queria usurpar, né, a adoração que é guardada e reservada a Deus, queria guardar para ele, né? Aí aqui nos 11, ó, você vê que Jesus falou com ele de novo. Retire-se, Satanás! Vá de retro! Não, tem uma música. Poxa, se alguém tiver, marca aí depois. Aquela música é uma maneira, devia ter pensado, né, pra colocar ela aqui. Enfim, vocês vão saber essa música. Ela é crente, mas eu não recomendo não, que tem batida de funk, mas é muito engraçado. Meu Deus, me perdoa. Então aqui, galera, ó, assim o diabo deixou e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Tá vendo? Ele tentou uma, duas, três vezes. Ele venceu as três e assim o diabo deixou. Então o que que a gente pode levar isso aqui pra vida da gente? Satanás vai vir, ele é o dono desse mundo, entendeu? Você tem que entender isso, ele é o dono desse mundo. Então ele vai te tentar três vezes, ele vai tirar seu dinheiro, ele vai fazer o dinheiro é o mais fácil, entendeu? Por isso que eu falo, porque, né, não quero nem entrar em comentários aqui, mas o dinheiro é o mais fácil dele te tirar. Depois também pode tentar te tirar várias coisas. Mas enfim, ele vai tentar três vezes. Se você não se entregar a ele nessas três vezes, né? Ele vai se retirar e os anjos vão vir e vão te servir. É muito. É pesada, né? Essa palavra aqui. Então, galera, aqui, ó, nesse versículo 11, nos fins das tentações, que vamos relembrar quais foram as tentações aqui, ó. A 1, né, usar seus poderes milagrosos, obedecendo a minhas ordens, para suprir as necessidades comuns, né? Ele queria que Jesus fizesse isso. A terceira aqui, prove que você é o Filho de Deus com uma demonstração especial de proteção dele, seja prudente, faça uma exibição do seu poder, seja imprudente, faça uma exibição do seu poder. Essa foi a segunda tentação, né, que basicamente a gente pode colocar. Vamos na terceira, antes de eu fazer esse comentário. Terceira, aí o Satanás, né, vindo dele aqui falando, né, ele vai usar o poder dele, influência, organização e reinos para tornar-te grande aos homens. Galera, mais uma vez, esse capítulo tem que enfatizar muito para vocês entenderem, que está deixando claro aqui. Satanás usurpou o trono do homem. Então ele manda nesse mundo, entendeu? O mundo jaz do maligno, os reinos são deles, né? Ele podia dar aquilo a Jesus para fazer ele grande entre os homens, né? Nessa vida aqui. Vamos para o próximo aqui. Jesus começa a pregar. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas grandes cidades. E João, ouvindo no cárcere dos feitos de Cristo, enviou seus dois discípulos. Eu já li esse daqui, tô ficando doido. Gente, tô ficando doido. Estou ficando doido. Já li, é porque aqui, ó, ele colocou. Cadê? Aqui, ó. Tava um acima. Beleza? Então, esse daqui, galera, ele tá mostrando o que aqui, né? Tá completando isso daqui. Para vocês verem que a Bíblia é cheia de confirmações em si mesma, né? Tipo assim, não foi achado ainda nenhuma. Qual que é a palavra? Quando a pessoa fala uma coisa e depois fala outra que vai contra, eu esqueci o nome dessa palavra. Mas até hoje não foi achado nenhuma, inclusive foram achados não sei quantas mil cruzas, né, de palavras, profecias, etc. Até hoje não foi achado uma falsa. Então isso daqui é mais uma para provar a vocês o que está sendo dito ali. Beleza? Vamos continuar aqui então. Deixando as já li aqui.
Tá, essa terra de Zebulon, 16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. O que é isso aqui, galera? A luz é o quê? É a presença de Deus, né? Foi raiada ali uma grande luz, a presença de Deus se encontrou ali, entendeu? Essa é usada geralmente, essa grande luz é usada quando se refere a Deus e a Jesus Cristo. Somente esses dois. Beleza? Vamos continuar aqui. A partir desse dia, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois está arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, pois está próximo o reino dos céus. Né? Então, o que a gente vê aqui? O arrependimento é um dos temas principais da Bíblia, galera. E ele você pode encontrar 110 vezes, começando em Gênesis capítulo 6, versículo 6, até Apocalipse capítulo 16, 11. Beleza? E também o reino dos céus, né, que é liderado por Jesus Cristo, com o propósito de estabelecer o reino de Deus aqui na terra, que foi usurpado por Satanás, né, naquela rebelião lá. Então, galera, esse termo, peraí que eu escrevi aqui, cadê? Esse termo, ó, é o reino de Deus, né? Ele só é encontrado em Mateus, porque este é o evangelho do Rei Jeová, né? É um termo indispensável que se refere ao reino do Messias na terra, né? Oferecido tanto por João quanto por Jesus, né? Vamos lá, Jesus chamando os primeiros discípulos. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado de Pedro, e André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhe disse: Peraí, na verdade que eu já passei, eu queria falar aqui só do 18 primeiro. Tá, peraí. 18, vamos lá, galera. O que é o Mar da Galileia? Primeiramente, o Mar da Galileia era um mar, mas é chamado de mar, mas ele na verdade era um lago de água doce. Beleza? Também chamado de Mar do Tiberíades, tá? E eu anotei aqui, esse daqui eu não vou querer falar não, porque não tem muito a ver com aqui, ó, mas você acha assim, Lucas 5:1, João 21:1, tá? Aí vamos lá. É, enquanto andava tá, Simão, né, chamado de Pedro. Opa, o que aconteceu aqui? Este foi, né, o primeiro, né, dos discípulos de Jesus Cristo. Ele retornou à pesca até seu chamado com o irmão de Pedro, né, tornou-se um dos 12 apóstolos. 19. Então Jesus lhe disse: Sigam-me, eu os farei pescadores de homens. Né, o chamado para ganhar almas, galera, é comparado à pesca. Né? Você está pescando homens para Jesus, para Deus. E vir após é uma expressão naquela época para usar como seja meu discípulo. Venha comigo, venha aprender comigo. Vamos lá, 20. No mesmo instante, eles deixaram a rede e o seguiram. Né, ao deixar tudo para trás, né, não ao deixar, né, o deixar tudo para trás é um requerido, né, um dos requerimentos para isso, porque como a gente já viu aqui, né, um mundo jaz do maligno, muitas vezes a gente está super entretido com a cabeça em, sei lá, vamos falar uma coisa fácil aqui, ganhar dinheiro, é, sexo, é, todas as coisas, né, que tipo assim fazem nos sentir bem. Mas será que essas coisas aí agradam a Deus? Né, sexo é uma coisa inventada por Deus, né? Com certeza agrada a Ele. Mas será que o sexo do jeito que a gente faz hoje, né, assistindo pornografia pesada,
tratando as mulheres igual as coisas que você vê na pornografia. Será que esse tipo de coisa. Provavelmente vai até cair o vídeo, né? Que fala essas palavras aí. Vou colocar um P depois. Pi, né? Então, tipo assim, largar todas essas coisas e seguir a Jesus. Certo? Largar tudo que é literalmente do mundo, né, galera? É, e seguir a Jesus. Não é pra você, tipo assim, deixar sua família passar fome, etc. Mas também a gente vai ver lá daqui a dois capítulos, né, no Mateus 6, versículo 33, diz assim: Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. E eu tenho que ter um foco nessa sua justiça, galera, beleza? Porque o reino de Deus, né, e a sua justiça. Então, como é que você consegue a justiça do reino de Deus? Fazendo aqui na terra aquilo que Jesus comanda. Né, que o que que é aquilo? Servir aos outros, ajudar os mais pobres, necessitados, amar teu vizinho como a ti mesmo, amar o Senhor teu Deus como acima de todas as coisas. Tá? Hum, Vamos aqui. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu, que fizeram a mesma coisa, deixando imediatamente o barco e seu pai o seguiram. Beleza? Agora vamos lá. Jesus cura os enfermos. Aqui no 23. Jesus percorreu toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Essa foi a primeira viagem evangelística e missionária, né? Você pode observar aqui, galera, a divisão do ministério de Jesus em três partes, né? Enquanto ele percorria, né? Enquanto ele fazia a sua missão, né? Era aliviar o sofrimento aqui, né? Você vê, cadê? Todas as enfermidades. Ah, deixa eu continuar aqui. Eu não vim atrás. Não falar, tô falando antes. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. Você vê aqui os três tipos e ele os curava: doenças espirituais, doenças mentais, doenças físicas, ó, espirituais. Que bosta ficar fazendo isso. Epiléticos mentais, né? É uma doença mental que ela, como é que fala, se manifesta no espiritual, né? Porque a epilepsia é o seu cérebro dando uma descarga de energia e o seu corpo, né, manda essa energia embora se debatendo, né? E os paralíticos já é uma doença física que no físico, né? E Jesus os curavam. Então grandes multidões os seguiam, vinham da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Eu imagino que nessa época aí, grandes multidões, imagina, cara, Jesus devia ter colocado uma, sei lá, uma barraquinha, né? Sei lá, ele trabalhava com madeira, deve ter cortado ali umas árvores ali, né? Devia ter uns lençol ali, feito de sei lá o quê. Como é que sabe? Alguém sabe como é que faz lençol? Ah, eu já vi já. Né? Seda, na verdade já vi seda. Eles pegam uns insetinhos, né, que sai a seda, e aí vai colocando na máquina, a máquina vem puxando assim, o negócio. Aí vai fazendo um lençol de seda e assim. Então, devia fazer isso e atendendo o povo ali, né? Porque imagina naquele sol, Jesus ele parar. Jesus também era homem, vocês têm que lembrar disso. Ele também era homem, também se cansava, chorava, ficava nervoso. Inclusive na cruz ele fez todos esses, né? Um pouquinho antes, durante e depois, né? Então, galera, é isso. Nós chegamos aqui ao final, beleza? E amanhã nós vamos entrar no capítulo 5 e logo após capítulo 6 no outro dia. Eu gosto do capítulo 6 porque eu acho muito lindo esse versículo. Mateus 6,33. Buscai primeiro ao reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Enfim, não quero dar spoiler. Galera, muito obrigado por terem ficado aí.
Agradeço de coração, que Deus abençoe vocês e que esta explicação, essa leitura do capítulo 4, espero que possa ter ajudado vocês em alguma coisa e que vocês continuem buscando o Espírito Santo de Deus dentro de casa, ou vão para uma igreja, encontrem algum irmão, e eu tenho certeza que buscando vocês o acharão e serão batizados pelo Espírito Santo dentro da casa de vocês. Amém? Um beijo, que Deus abençoe todos vocês. Amém. Tchau, tchau.